Muitíssimo boa tarde, bom dia ou boa noite, né? A gente nunca sabe aqui que horas que nossos ouvintes estão nos assistindo ou ouvindo, né? Então a gente sempre cumprimenta assim aqui, Rodrigo. Sejam todos muito bem-vindos ao 33º episódio do Motor e Mentor. Hoje com um convidado muito especial que nós estamos tendo a honra e o prazer de conhecer toda a operação que ele dirige hoje, que é o Rodrigo Duck, da Horsch do Brasil. O Rodrigo que atualmente é CEO da Horsch, vai compartilhar aqui conosco hoje quais são as skills necessárias para quem deseja ser C-Level e, além disso, ser C-Level com muita jovialidade, que é o caso do Rodrigo. É uma experiência bem bacana que a gente vai conhecer aqui hoje. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aqui, por vir compartilhar todo o teu conhecimento, a tua trajetória, e sinta-se à vontade aí para se apresentar para o nosso público, por gentileza. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, assistindo. É um prazer, um privilégio estar aqui no Motor e Mentor hoje. Já temos conversado nos últimos dias, feito um trabalho em conjunto. E vamos lá, vamos fazer um bate-papo descontraído, divertido, né? Contar um pouquinho da minha história, enfim. Legal, feliz por esse momento. Show de bola. O Rodrigo, que é formado em Economia e Gestão do Agronegócio, né, Rodrigo? Foi responsável pela implementação da Horsch, trouxe a Horsch da Alemanha para o Brasil, né? Passou um período na Alemanha. Conta um pouquinho para nós aí dessa tua trajetória, essa linha do tempo profissional. Como é que começou todo esse desafio profissional aí? Legal. Com certeza não trouxe sozinho, né? Tenho vários colegas aí que trabalharam junto e alguns até começaram o trabalho antes da minha chegada nesse processo de implementação, enfim, de construção dessa história aqui no Brasil. Né? A minha história não começou no agronegócio, né? Eu sou neto de agricultor, né? Mas nunca tive uma interação muito forte, muito firme na agricultura. Claro que nas férias adorava dirigir trator, enfim, trabalhar com implementos, mas o meu negócio, a minha essência não era o agronegócio. Meu pai tinha uma fábrica de móveis aqui em Curitiba, fui criado aqui em Curitiba, e depois, por decisão dele, enfim, e situações, ele tomou a decisão da gente mudar para a Bahia. E assim nós fizemos. E lá trabalhávamos com isolamento térmico, com gesso acartonado, enfim, outro ramo totalmente fora do agronegócio. Claro que em Luiz Eduardo Magalhães, onde é o berço do agronegócio da Bahia, enfim, é uma região onde se fala, respira, onde o negócio é o agro, né? Uhum. E ele está lá até hoje, enfim, minha família atua nesse negócio até hoje. E o que acontece nesse período? 2011, já casado, chegando a primeira filha, enfim, não estava muito satisfeito, muito feliz com o negócio, ou enfim, com as situações que vivíamos naquele momento, né? Uhum. E interessante que... Na Bahia, isso. Na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães. Para quem me conhece sabe, eu sou cristão, enfim, e numa dos cultos ali, das pregações, a gente teve uma situação bem interessante, onde o pastor, naquele dia, falou sobre gratidão, né? Eu acho que nós devemos ser gratos por tudo aquilo que nós temos, por aquilo que nós vivemos, né? Mas hoje em dia virou na moda a palavra gratidão. Virou uma modinha enfim, eu sou uma pessoa grata. Mas aquele dia ele fez uma provocação interessante. Ele questionou assim que se nós estivéssemos gratos com aquilo que tínhamos, deveríamos sim manifestar essa gratidão, mas caso contrário, deveríamos pedir ou questionar a Deus, o que Deus tem preparado para mim? Será que é isso mesmo? Será que tem algo mais preparado? É esse o meu futuro? É essa a minha caminhada? Enfim. E ok, terminou o culto naquele momento, e aquele tradicional domingo à noite, aquela pizza, enfim. E naquela madrugada eu acordei bastante incomodado. Tive insônia, acordei bastante incomodado e orei para Deus, cara, não é isso. Uhum. Você tem algo diferente. Você tem algo diferente preparado para a minha vida, para a minha história. E também não sou favorável a dar prazo para Deus. Uhum. Não é por aí que funciona, mas acho que por uma ação de desespero, talvez, pedir, Deus, essa semana tem que acontecer alguma coisa. Né? E interessante que na terça-feira me liga uma pessoa, sim, da igreja, mas que eu tinha pouco relacionamento na época. Não me conhecia no detalhe, não me conhecia a fundo. Né? Márcio Della Costa, o nome dessa pessoa, sou grato até hoje por ele ter sido usado e por tanto que eu aprendi com ele. Né? Uhum.
E o Márcio me liga e fala assim, Rodrigo, Deus mandou eu te ligar. Cara, peraí, conta mais sobre isso, né? Um pouco forte. Pô. É aquela famosa, a gente pede, mas a gente não sabe se tá preparado para receber, né? Cara, você tá preparado pro sim? Então vamos, né? E eu falei, mas como assim? Ele falou, olha, tá bem claro para mim que eu deveria te ligar e eu tenho um emprego para você. Eu falei, tá, mas fazer o quê? Vender máquina agrícola. Cara, desculpa, mas não vai rolar. Eu não tenho noção do que é máquina agrícola. Não sei a diferença de uma plantadeira e de um pulverizador, lógico. Em termos gerais, sim, mas a fundo não, né? Mas na época foi muito interessante porque tudo foi muito claro, tudo foi muito óbvio, né? E ali, enfim, foi todo um processo, mas eu comecei minhas atividades vendendo máquina agrícola usada. Olha. Na Bahia, num concessionário John Deere, na época, AgroSul, né? Aprendi muito, que aprendi no começo da minha carreira, foi com eles, né? Tive vários excelentes professores lá. Não vou citar um por um aqui, porque posso ser talvez... Traído pela mente, né? Exatamente. Mas tem vários, cara, muitos ótimos professores e que eu tenho relacionamento até hoje, né? Enfim, ali eu comecei minha carreira, trabalhei em um período com máquina usada, depois máquina nova, então vendedor de campo mesmo, Fiat Uno, estrada de chão. E hoje isso tudo me ajuda porque eu já passei por essa fase, né? Depois um bom período como gerente de filial, onde foi fundamental para conhecer um concessionário, como ele funciona. Tanto a área de pós-vendas, como vendas, como a parte administrativa de um concessionário, enfim, não só comercialmente, né? E nesse período eu tive a oportunidade, por diversas situações, de conhecer um dos donos da Horsch, né? Assim como a equipe que estava trabalhando aqui no Brasil e também um dos sócios, um dos donos. E ali a gente começou uma relação, né? E em 2016, então, surge o convite para ir passar uma temporada na Alemanha, né? Passar um ano como família, né? Então, em janeiro de 2017, nos mudamos para a Alemanha, passei um ano lá, depois eu posso contar um pouquinho mais sobre essa jornada, né? Mas sem dúvida foi essencial todo esse conhecimento de como funciona o mercado agrícola brasileiro, de máquinas agrícolas no Brasil, foi fundamental para esse convite acontecer, para eu ir para a Alemanha, porque sem dúvida se uma empresa quer vir para o Brasil, e nós sabemos que tem várias da Europa, enfim, que não estão no Brasil ainda, um bom caminho é com conhecimento de causa, enfim, com alguém que conheça a operação na ponta, como ela funciona. Esse eu vejo que é um desafio para as empresas europeias. Vejo algumas coisas acontecendo, algumas falhas sendo repetidas por falta de conhecimento. Porque o mercado aqui na Europa é muito diferente. Né? E o mercado, quando a gente fala, é a questão de consumidor e questão de solo também, né? Para o agronegócio propriamente dito. Claro, você tem duas linhas. Você tem uma de adaptação de equipamento, que é algo que nós estamos fazendo não desde 2017, quando começamos a comercializar, mas desde 2014. Então a Horsch planta no Brasil desde 2014. Ah, já tinha máquinas aqui então. A primeira máquina veio em 2014 justo com esse objetivo. Desenvolver, testar, melhorar, evoluir, entender se cabe para o mercado e quais as alterações e mudanças necessárias. Mas não é de uma hora para outra que isso acontece. E até hoje, eu diria que, e acredito que isso será praticamente eterno, mas até hoje vamos para uma nova região, é um novo desafio, é um solo diferente, é uma cultura diferente, uma forma de plantar diferente, né? Então nós tivemos as regiões onde nós atuamos hoje, nós tivemos períodos de adaptação. E diria que tem regiões que nós ainda estamos em período de adaptação. Entendi. Né? Onde também as condições podem mudar amanhã ou depois, e aí sim a importância de estarmos com olhos e ouvidos abertos para entender o produtor, entender o que precisa mudar, o que precisa melhorar. Entendi. Né? Bom, já que tu comentou então desse período na Alemanha, conta pra nós como é que foi esse intercâmbio lá. Foi uma imersão forte, né? Sem dúvida. Foi fantástico. Né? Não posso dizer que não era um sonho de criança. E sim, na minha adolescência e juventude, eu tive um contato muito forte e interessante com a língua alemã. Estudei e na própria escola, estudei bastante tempo. E claro que existia o sonho de passar um período fora, período na Alemanha. Acho que isso é algo que quem tem contato com a língua estrangeira ou até com pessoas do exterior tem esse interesse, tem essa vontade, né? Mas imaginava assim, cara, casado, 3 filhos, trabalhando, foi a fase. Não. E chega a Horsch e convida para passar um ano lá. E justo esse ano foi
por uma série de motivos, né? Quais foram esses motivos? Um, para que eu conhecesse a empresa, mas conhecesse também a cultura da empresa. A Horsch pensa bem diferente do que a maioria dos nossos concorrentes. Então eles queriam ter certeza que a pessoa que estivesse aqui representando a marca entendesse na essência qual é a cultura da Horsch, como a Horsch pensa. Tanto é que na época nós moramos na sede da empresa. Então na sede temos alguns apartamentos lá, que é para quem vai fazer intercâmbio, enfim. E também tinha um apartamento para uma família lá e no caso nós moramos lá. Então as minhas filhas tiveram a oportunidade de morar 1 ano na Horsch. Nossa. Isso para elas é legal, é fantástico assim. Né? E na mesma sede mora também a família Horsch. Então meu vizinho de frente foi o Michael Horsch, que é o fundador da empresa. O irmão dele, que é o Marco Horsch, que toca a agricultura da família ali naquela região, no sul da Alemanha. Assim como os pais do Michael Horsch, que eu tenho relacionamento até hoje. Entendi. Né? Então virou uma família de fato. Virou uma família. Então às vezes E quando você foi convidado para ir para lá, você já tinha a proposta de assumir aqui no Brasil? Eles já tinham a certeza que queriam trazer a operação para o Brasil? E para você começar a ser o CEO aqui, então? Eles tinham, sim, a decisão de seguir as operações no Brasil, mas naquele momento eu fui convidado para ser diretor comercial. Né? Talvez entendi. O cargo em específico não foi tratado antes da minha ida, isso foi quando eu cheguei lá. Mas eu era para assumir, sim, a área comercial aqui no Brasil. No Brasil. E depois, com o tempo, com o desenvolvimento da operação aqui, eu fui convidado para me tornar o CEO da operação. Mas o convite foi para comercial, né? Mas a experiência em si tem muita coisa legal. O choque cultural é enorme. Eu ia perguntar justamente isso. É assim, ó. O primeiro exemplo, assim, ó, na segunda-feira, a primeira reunião que eu fui participar foi fantástico. Assim, foi uma aula de vida. Assim. Eu cheguei 10 minutos antes da reunião na sala, não tinha ninguém. Sala apagada. E eu não tinha muita. Tava começando ali, não tava com a agenda cheia como hoje, né? Então, cheguei 10 minutos antes, vou conversar, me apresentar, conhecer o público, conhecer as pessoas ali, né, os colegas. Não tinha ninguém, luz apagada. Fui na sala da secretária e falei, olha, tá marcando uma reunião, fui convidado e tal, e não tem ninguém. Tá, mas o que você quer 10 minutos antes? Falei, ok, entendi. Mas é ali? Sim. Se tá marcado na agenda, é ali, é naquela sala. Tá bom. Voltei pra minha salinha lá, tá, esperei mais 5 minutos. Cara, eu falei, não é possível, né? Agora eu vou, porque eu não quero chegar em cima da hora, dar aquele sentimento de o cara tá chegando atrasado, né? Dá aquela imagem negativa. Cheguei 5 minutos antes, ninguém na sala. Cara, não é possível. A hora que eu tô saindo, tá chegando o rapaz que organiza a parte de TI, de informática da coisa. Falou, você que é o Rodrigo e tal. O Rodrigo é um nome difícil para falar lá pro europeu no começo. E sim, enfim. Não, se quiser pode ficar aqui, mas o pessoal vai demorar um pouco para chegar. 5 minutos, tá bom. Cara, com 2 minutos a galera começa a chegar e no horário começa a reunião pontual e, cara, é eficiência. As objetividade, tem pauta clara, é timing, terminou a reunião, não tem que ficar conversando, falar de churrasco, do futebol, enfim. Não. Terminou? Cobrimos a pauta? Vamos voltar cada um pro seu lugar que deu. Né? Então, eu acho que para mim, o primeiro choque foi esse, assim. Né? Cara, eficiência, profissionalismo, misturar o mínimo profissional e pessoal. A gente tá aqui para produzir. Ponto. Essa foi a primeira mensagem. Então, tivemos diversas experiências fantásticas. Tive uma experiência muito bacana na área do marketing, de montar uma feira lá na França, naquele ano, acima. Tanto é que tem um colaborador nosso, Evandro, que está lá agora montando acima. Porque eu falei, cara, o cara que mexe com feira tinha que viver essa experiência. Montar uma feira na Europa é diferente. É outra pegada, outra organização, é diferente. É outro ritmo. O Evandro, eu conheci ele na Agrodigital. Legal. Da equipe do Mike, né? Tá em Paris hoje. Eu vi. Quem que me mostrou uma foto dele esses dias, não lembro quem que foi. Mas dos dias que a gente tava gravando lá, o pessoal me mostrou e comentou comigo que ele tava lá gravando. Legal. Montando a feira. Show de bola. E a tua família lá se adaptou bem? Como é que foi esse 1 ano? Tuas filhas, na época, tinham quantos anos as 3? Sim, minhas filhas, a Alice, a mais nova, foi com 6 meses, a Sabine foi com 3 anos e a Elisa, mais velha, com 5 anos. O começo não foi fácil, né? Foi um pouquinho conturbado por conta da língua, enfim. A gente tinha uma base, mas uma base muito rasa, né? Então, até
com 15 dias, a professora achou que elas estavam falando alemão, mas não, elas tinham combinado de concordar com tudo para ninguém ficar questionando. Né? Então, elas são bastante espertas. Né? E, enfim, experiência interessante. Mas o legal lá foi que elas não tínhamos vaga em nenhuma escola normal. Mas não é uma escola normal. A escola, eles têm algumas escolas que eles chamam de escola na floresta, que é uma escola que busca tirar a criançada da tecnologia. Então, no primeiro momento foi chocante, porque nós saímos da Bahia com acima de 30 graus positivos, chegamos lá com menos 17 e a sala de aula era no mato, na floresta. Nossa. Então, elas passavam a manhã, chegavam às 7 da manhã, independente da temperatura, ficavam até meio-dia, e daí faziam uma trilha de 1 hora, os pais pegavam as crianças em outra área. Mas foi fantástico porque elas tiveram... Eu vejo muita diferença das meninas hoje, as duas mais velhas da mais nova, com relação à tecnologia. Se elas têm a oportunidade de brincar fora, de se divertir, de ter um contato com a natureza, elas têm. Mas elas gostaram tanto que foi um desafio voltar para o Brasil. Elas, tanto as minhas filhas quanto a minha esposa, não queriam muito voltar para o Brasil. Foi um desafio, foi uma fase complexa aí que nós vivemos. Hoje superada, mas não foi fácil. Gostaram, né? Do que era bom, né? Mas realmente, isso que você comentou, a questão, eu achei bem interessante a questão dessa objetividade do europeu. Eu fui numa palestra esses tempos atrás do dono da IPO, o Dr. João, e ele falando, né, do porquê que o povo europeu conseguia se recuperar pós-crise muito mais rápido do que o povo latino-americano. Porque o europeu ele é muito mais racional e o latino-americano ele é muito emocional, né? Então ele vai prezar muitas vezes pelo que é certo do que pelo que de fato ele vai prezar pelo que é certo, ao invés de escolher, se você estiver passando por uma dificuldade, eu sou teu amigo, eu vou te beneficiar. E isso que você comentou agora está completamente alinhado disso, né? Essa objetividade deles na resolução de problemas. E hoje, acredito muito que esse reflexo, né, essa expansão da Horsch no Brasil, me corrija se eu estiver errado, mas em 2017 foram produzidas 3 máquinas e agora vocês estão com uma capacidade de produção de 246, se eu não me engano, né? Esse ano vamos produzir um pouco mais de 200 máquinas e ano que vem passar das 300 máquinas. Olha, é muito por conta dessa objetividade, né? Então, hoje, né, nesse momento de expansão da Horsch, o que a cultura da Horsch preza nos futuros colaboradores, você como CEO? Eu diria que o que a gente busca é o mix. Nem tão objetivo, nem tão emocional. Né? É um desafio colocar na balança, mas isso que nós temos buscado e temos conseguido implementar. Então, eu diria que, de modos gerais, extremamente focados, objetivos, mas a gente tem um lado emocional muito forte e até uma ligação muito forte com o cliente. Então, o primeiro ponto, em linhas gerais, eu diria que algo que a gente busca no cliente é o foco, no colaborador, é o foco no cliente. Então, é algo que para nós é essencial, que realmente... Porque hoje se preza muito, se diz muito, foco no cliente é importante. Cara, para nós, foco no cliente é realmente ouvir o cliente, entender a necessidade dele e buscar uma solução para o cliente. Então, a Horsch não vai ser aquela empresa que vai fabricar uma plantadeira para ter grande escala, grande volume, e a mesma plantadeira a gente vai comercializar do sul do país ao norte do país. Não, a gente quer algo específico por regiões, atendendo a real necessidade do cliente. Então, o nosso colaborador, a gente espera isso, que realmente entenda a necessidade. Então, não aquele colaborador que tem dificuldade em entender o que é foco no cliente. Né? Claro que, a partir disso, você tem algumas conexões. Né? De modo gerais, engajamento é algo extremamente necessário. Né? Se você tem foco no cliente, você precisa se engajar para conseguir executar e conseguir transparecer isso para o cliente, assim como flexibilidade. Porque muitas vezes ter um real foco no cliente significa mudar a tua rotina, mudar aquilo que você programou, aquilo que você tinha em mente para conseguir atender o cliente. Né? Se eu entro hoje na nossa engenharia, é uma infinidade de projetos. Sim. Mas se nós temos foco no cliente, por exemplo, essa semana, o meu colega, o diretor industrial, que é o Stefan Forwer, que é um alemão que trabalha aqui conosco, está rodando no Paraguai. Né? Ele está fazendo visitas a clientes e entendendo. As máquinas performaram bem, quais são as necessidades dela para o próximo plantio. Pode ser que ele chegue aqui na segunda-feira e fale, galera, nós vamos ter esse projeto como prioridade a partir de agora, porque eu falei com o cliente e essa é uma necessidade do cliente. Então tem uma galera lá trabalhando, uma equipe formada de engenheiros que vão ter que ser flexíveis. Então eu não posso ter um engenheiro que não tenha em si foco no cliente, engajamento e flexibilidade. Né?
E o mais interessante, isso quando você comentou comigo, né, desse equilíbrio. Semana que vem agora até recebi um convite de uma empresa aqui da região metropolitana de Curitiba para dar uma palestra sobre inovação e consciência de inovação na qualidade. E justamente pensando no foco cliente, né? E aí na reunião de alinhamento, de briefing ali e tudo mais, eu trouxe alguns pontos chaves com eles da importância que nós temos o nosso cliente externo lá, mas o nosso primeiro cliente na nossa operação é sempre o nosso colega de trabalho do lado. Claro. Né? O cliente final é uma consequência desse bom relacionamento interpessoal entre as áreas. Como que vocês prezam isso? Porque eu vi o ambiente, né? Contei pro pessoal como é isso na vivência lá, de fato. Eu diria que tem 7 comportamentos que a gente avalia, conversa sobre. Na avaliação de desempenho são bem claros, trabalhados. Mas eu acho que isso é uma cultura que se forma automaticamente a partir do momento que você começa pequeno e sonha em ter uma organização grande. Uhum. Né? Desde o início da operação da Roche, todos os envolvidos sonharam com algo muito grande. Então, o que acontece nesse momento? Eu sou diretor comercial, legal. Eu tenho que pegar o carro e ir num cliente e vender também. Uhum. Eu tenho que pegar um bloquinho de pedido e ajudar a vender. O concessionário está começando agora. O meu coordenador regional, que hoje tem vários coordenadores regionais, mas no começo quem tirou o pedido fui eu, Rodrigo, ele tem que ir lá ajudar a tirar o pedido. Ele tem que ajudar a bater uma chave se uma máquina não estiver rodando. Ele tem que automaticamente ajudar a compor o estoque mínimo de peças daquele concessionário. São todas atividades que fazem com que você tenha uma relação muito próxima com as outras áreas, porque nós não temos braço, não temos gente suficiente. Claro que hoje a estrutura está muito maior, está muito melhor estruturado, sem dúvida, mas essa cultura ficou. Cara, eu não vou fazer só aquilo que está dentro do meu escopo bem detalhado, uma linha bem definida. Não. Se eu tiver que fazer um café para um cliente, eu vou fazer. Sim. Eu, Rodrigo, tem um cliente que quer tomar um café, eu vou passar o café, não tem problema. Uhum. E assim vai se criando uma cultura onde um ajuda o outro, um trabalha junto com o outro e, cara, não importa se isso aqui é um problema de marketing, eu vou ajudar. A gestão pelo exemplo. Exatamente. Não importa se isso aqui é um problema do fiscal. Cara, eu vou lá, vou sentar, vou conversar, vou trocar uma ideia, vou tentar achar um meio de ajudar. E isso eu entendo que tem sido criado desde o início. Uhum. Né? Não, é aquela cultura do silo que a gente fala, aquela cultura departamentalizada, é o que a gente não suporta, não gosta. Uhum. Claro que você tem que focar na tua área, você tem que dar o teu melhor na tua área, tem que buscar o desenvolvimento da tua área. Mas, cara, se você não olhar para o lado, não ajudar o carinha que está do teu lado, se ele patinar, você está patinando junto. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Querendo ou não. Tá furado do teu lado. Vai todo mundo junto, né? Exatamente. E igual eu comentei no começo da gravação do nosso episódio aqui, né? Você é um super jovem, Vamos falar aqui? Não vamos? Não tem problema com isso. Não tem? Não. Você tem 33 anos, né? Então, para um cargo de C-Level hoje de uma multinacional, é uma idade muito, muito nova, né? O que você entende como sendo extremamente relevante como skills, né? Tanto as hards quanto as softs, para aqueles que desejam alcançar níveis de liderança futuramente, aí, não só na tua operação, mas todo o nosso público aqui do Motor e Mentor? Eu diria que assim, vamos separar em duas áreas, né? Os hards, conhecimento é necessário, você tem que ter conhecimento, né? Você tem que saber do que você está falando, você tem que entender aquilo que tua equipe necessita, enfim. Eu acho que aí vamos separar pelos skills que você pode estudar, pode aprender na faculdade, ler livros, assistir podcasts, ouvir podcasts, enfim. Mas tem algo bastante importante que seriam as soft skills, na minha opinião, que são hoje mais relevantes do que no passado. Né? Hoje eu diria que inteligência emocional, manter o teu time equilibrado, manter a tua equipe focada, diria assim, conhecer a tua equipe. Né? Hoje tem algo que a gente trabalha muito forte e intensamente, é o estudo de perfil. Né? Onde no passado talvez isso não seria dado tanto valor, ou não seria uma obrigação de alguém de C-Level entender um pouco mais de perfil, né? Entender qual que é a necessidade do meu colaborador. Porque hoje talvez você possa falar no final um pouquinho mais sobre o que você tem visto na Roche lá, mas nós buscamos um clima organizacional muito bom. Uhum. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Muito cedo nós conseguimos conquistar o prêmio de Great Place to Work. Legal. Então,
Cara, para nós é bem claro que inteligência emocional é extremamente importante. Eu conhecer o meu colaborador, também dar um suporte emocional para esse colaborador é muito importante. Claro que depende muito de cada colaborador, sim. Mas o que eu espero de alguém, não só C-level, mas toda a área gerencial, todos os gerentes da empresa, ter uma mente equilibrada. Fazer um esporte físico para estar com a mente leve, limpa. Eu sinto, na minha pessoa, a diferença quando eu estou fazendo esporte ou não. Né? Eu tive um pequeno acidente há um tempo atrás e fiquei 6 meses sem poder correr. Cara, eu sei quanto isso reflete no meu dia a dia. Então hoje busco priorizar o esporte porque faz parte hoje de um executivo não só liderar tecnicamente, mas ele precisa, além da área técnica, ele precisa desenvolver e precisa conseguir trabalhar o emocional da sua equipe. Show de bola. Tenho 2 pontos para comentar isso, 3 na verdade. O primeiro que você falou, né, com relação que eu posso comentar o que eu vi lá. A arquitetura da Horsch ali, eu acredito que do escritório já diz por si só, né, Rodrigo? Porque quando você vê todas as áreas integradas, você percebe indiretamente e diretamente a conexão entre os times, que tá todo mundo num propósito único e como a gente pode ver ali, né, logo na entrada, a gente mostrou no primeiro episódio da estreia, o cliente no centro, que é aquela sala de recepção ao cliente. Então isso que você comentou realmente é um fato de que a gente vê desde o início da estrutura física e aí a integração entre os times ali, um ambiente realmente muito, muito leve, muito bacana de se conviver, né? Isso que você comentou também aquele dia que nós almoçamos juntos, né? Você já havia dito da importância de ter esse bom relacionamento com os colaboradores, se preocupar muito é extremamente importante. E para fechar, a questão do exercício físico, né? Eu sofri 2 lesões no meu joelho jogando bola, né? Era atleta de final de semana. E eu também tive que ficar um tempo. E quando eu parei de me exercitar, aquilo era tão rotineiro para mim, eu entrei em depressão. Eu tive uma depressão por conta da lesão no joelho, cara. E aí depois fiz a cirurgia, voltei a me exercitar, foi a forma que eu consegui, foi uma das formas de tratamento também, né? Então é bem, bem interessante isso daí. E me conta uma coisa, essa questão da inovação da Horsch, né, cara, muita tecnologia vindo aí para os clientes finais, qual é a visão de vocês ser tão focado nessa inovação e tecnologia aí? Eu diria que tem um desafio nessa história toda, que é trazer uma inovação, uma tecnologia que atenda à necessidade do cliente. Não adianta eu falar que eu tenho foco no cliente e trago um monte de sensor, um monte de tecnologia que o cara não consegue usar. Né? Exemplo disso, temos nosso celular, nosso carro. Cara, tem um monte de função que a gente não usa. Que eu diria que 90% da população não usa, do consumidor não usa. Então o nosso desafio é sim trazer tecnologias, mas que sejam possíveis de usar, mas sejam também, não diria do termo talvez friendly, mas que o cliente tenha facilidade de usar de fato, né? Porque o que a gente tem seja percebido? Usual mesmo. Seja usual, mas o que a gente tem percebido? As máquinas têm evoluído muito em tecnologia, extremamente, mas as nossas janelas estão ficando mais curtas, a complexidade disso no campo tem ficado extrema. Então o que acontece? Eu tenho que criar uma tecnologia que me dê na palma da mão do meu cliente aquilo que ele quer ver, mas que funcione e que não tenha risco de parar a máquina. É desafiador, mas é isso que eu tenho visto a longo prazo. Então a gente vai começar a fazer o quê? Reduzir a tomada de decisão do operador no campo. O operador é essencial, é fundamental, a gente precisa dele, mas a gente precisa que ele possa cuidar se a operação está sendo bem feita. Mas aquilo que dê para antecipar, que dê para planejar de forma antecipada, aquilo tem que ser feito antes, no escritório. Porque a gente não tem mais tempo para errar. Hoje, tem muitas regiões que nós tínhamos 30 dias para fazer um plantio. Hoje a gente sabe que em 10 dias é a janela ideal. Então a gente tem que fazer com que aquele equipamento funcione bem e realmente consiga exercer todo o potencial dele e aplicar todas as ferramentas, todas as tecnologias que tem embarcadas em 10 dias. Depois ou antes, tanto faz. Não muda. O cliente realmente hoje precisa fazer com que funcione tudo na perfeita ordem em 10 dias. Que show. E, mais uma vez, né, essa visão inovadora, no caso, vem do mindset dos colaboradores que estão olhando para o cliente final, né? Porque muitas vezes eu escutei até esses dias
Inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica, né? Então, trazer essas soluções, simples soluções, né? Instigar esse desenvolvimento de pequenas melhorias mesmo para que, pensando lá no cliente final, seja positivo para todos os lados aí, né? Mas essa é uma cultura que vem junto com a Horsch desde a sua fundação. Né? Eu diria que o Michael Horsch fundou a Horsch em 1984 e até hoje ele está no campo. O lugar dele não é na fábrica, não é no escritório. Então nós temos hoje 3 sócios da empresa que estão sempre no campo. Né? Então o Michael Horsch vem no mínimo uma vez por ano para cá. O Philip Horsch vem no mínimo uma vez por ano para cá. O Theo Lebo, que toca toda a parte de pulverização, no mínimo uma vez por ano para cá. E não é no escritório, não é na fábrica, não é junto com o nosso funcionário. Claro que é importante a gente se relacionar, a gente se relaciona, mas ele não vem para conferir se a loja está bonita, se ela é cinza, se a logo está boa. Não, é no campo, é junto com o cliente. É porque ali surgem as nossas inovações. É na conversa, no diálogo com o nosso cliente, onde ele diz: isso aqui me atende, isso não atende, esse seria o meu sonho, eu preciso disso, ou esse é o meu problema. Então a gente, muito frequentemente, agora em novembro, vamos rodar uma semana visitando os nossos clientes para entender. Alguns deles, lógico, a semana é curta, mas o Michael Horsch quer sentar junto com o produtor e perguntar para ele: qual que é o teu problema hoje? Qual que é o teu maior desafio de cunho operacional dentro da tua operação? Né? Aí surgem as inovações. Né? Hoje nós temos um equipamento, um robô autônomo trabalhando. Cara, fantástico. Mas por que ele existe? É uma questão de marketing? É uma questão de visão de futuro? Eu diria que não. Eu diria que é basicamente ouvindo a necessidade do cliente. Entendi. O cliente está, de certa forma, cansado, mas um problema nosso é hoje um plantio muitas vezes mal feito. Decisões tomadas erradas, ou o fato de a gente não conferir na essência o que está acontecendo no campo, e é isso que a gente quer mudar. O sonho do Michael Horsch é o quê? Que o operador, que ele confira no solo se a semente está sendo depositada de forma correta. E não que ele esteja sentado na frente do monitor: agora eu tenho que decidir se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Cara, isso eu posso decidir antes. Eu preciso entender se a máquina está calibrada, regulada de maneira ótima, para que o meu plantio saia com perfeição. Que realmente, quando essa planta for germinar, que ela possa exercer todo o seu potencial. Então, surge de um problema. Então, cara, muito legal todo o projeto é autônomo. Mas se ele não trouxer um benefício, se ele não conseguir melhorar nosso plantio, melhorar a agricultura, não faz sentido. Show, muito legal. E, Rodrigo, antes da gente encaminhar para a reta final do nosso podcast aqui, como é que faz para quem quer trabalhar na Horsch? Onde é que se inscreve? Vamos deixar um QR Code aqui, Mal, depois? Vamos colocar aqui para o pessoal cadastrar o currículo lá no site da Horsch. Pode ser, Rodrigo? Pode. Então tá bom. Temos o nosso site aí, enfim. Eu sempre falo, eu brinco com a turma, né? Muitos me perguntam: Rodrigo, mas qual que é o segredo? Como é que você fez para chegar onde você chegou? Enfim. E hoje todos dizem que estão carentes de mão de obra. Com quem você fala, existe uma carência de mão de obra. E muitas vezes o que falta é o básico. É honestidade, é transparência, é dar o seu melhor. Né? Os meus colaboradores sabem que eu gosto de brincar com o assunto milha extra. Às vezes a gente precisa buscar aquela milha extra. Se eu fizer o básico, é isso. Mas eu posso dar o meu melhor. Eu posso fazer um pouquinho a mais. Então, se você realmente quer trabalhar na Horsch e está preparado para dar o teu melhor, ser honesto, ser transparente, legal. Manda aí o teu currículo, tem o site aí, tem o QR Code, a gente vai bater um papo. Aí, show de bola. Rafael tá esperando vocês lá. Exatamente. E, cara, você é uma pessoa muito família, né? Então, você tem 3 filhas, a tua esposa e tudo mais. Como é que é essa rotina de CEO e pai ao mesmo tempo, pai e esposa ao mesmo tempo? Como é que equilibra tudo isso? No mínimo complexo. Né? Eu participo de um grupo bastante interessante, né? É um fórum que a gente chama de C12, o nome do fórum. E lá a gente mensalmente se encontra. Posso mandar um abraço pro Glauco, então? Pode. Abraço, Glauco. Vou mandar um abraço aí pro Eliseu e pra minha turma lá. Mas são 12 empresários cristãos que se encontram para debater temas em comum e estudar, enfim, e buscar melhorar como empresários, né? E lá a gente avalia a roda da vida uma vez por mês. E aí a gente consegue identificar quão complexa é a nossa roda da vida e quão complexa é
essa busca pelo equilíbrio, né? Então eu posso dizer que não é fácil, né? Tenho esposa, 3 filhas e não é fácil manter o equilíbrio. Eu tenho períodos do ano onde eu viajo muito, né? Principalmente o agro hoje são muitas feiras, eu gosto de estar presente, o cliente gosta de falar comigo, eu tenho foco no cliente, eu preciso estar presente, preciso estar próximo do cliente. Então tem períodos bastante complexos, mas eu busco ao máximo estar nos finais de semana em casa e ter atividades exclusivas, né? Tem uma filha minha que adora andar de quadriciclo e eu busco fazer uma trilha de quadriciclo, talvez não uma por mês, mas quase isso com ela para ter um tempo só com ela, né? As outras filhas, cada uma tem seus gostos, suas prioridades, né? Minha esposa, a gente busca sair juntos. Ontem jantamos só nós, 2, e uma viagem por ano a gente faz junto, né? Esse ano foi 90% trabalho e 10% passeio, mas ela foi junto numa viagem que eu tinha para a Europa, né? Legal. Então, mas eu diria que todo profissional ele precisa buscar esse equilíbrio, né? Para que a vida faça sentido e tenha valido a pena, você precisa buscar um equilíbrio em todas as áreas, né, da sua vida. E, sem dúvida, a família é um desses pilares e tudo que eu tenho feito só faz sentido por ter elas do meu lado, né? Eu diria que o começo da história e como eu contei no começo, só tive coragem de fazer muito do que eu fiz. Eu estava casado e tinha uma filha vindo, né? Então, às vezes eu brinco, né? Não tinha motivação maior, né? Cara, eu não sei como minha esposa teve coragem e como meu sogro autorizou ela a casar comigo. Isso não está claro até hoje, né? Mas só faz sentido por causa delas. Muito legal. E só pra gente encerrar aqui, então, com chave de ouro, Rodrigo, eu também, né, sou cristão, então acredito muito em Deus, né, nesse propósito, nessa obediência. E aquele telefonema lá, qual é a tua visão hoje daquele telefonema, cara? Cara, boa pergunta, Lucas. Fora do script aqui, gente. Mas sensacional, porque às vezes eu me pergunto o que faz sentido e por que tudo isso faz tanto sentido, né? Naquela época talvez não estivesse claro o que Deus queria a longo prazo, né? Por que máquina agrícola? Por que máquina agrícola usada naquela época? Cara, existe uma coisa complexa, é o tal do equipamento usado. E hoje é um desafio para todos, né? Mas eu tenho certeza que Deus tinha um propósito muito grande. E hoje a gente fala sobre o negócio em si, tornar o negócio, são grandes negócios, grandes propósitos, né? Então existe um propósito muito grande. Hoje, o relacionamento que eu tenho com os colaboradores, a oportunidade que nós como liderança hoje temos de impactar positivamente todos os nossos colaboradores é muito grande, né? Eu jamais diria que, cara, temos que transformar uma empresa numa igreja. Jamais. Não é esse o negócio. Mas a gente tendo atitudes cristãs, sendo sérios, sendo transparentes, sendo honestos, tratando um colaborador como ele merece, como ele deve ser tratado, cara, quantas pessoas, quantas famílias são impactadas? Nós temos alguns projetos em andamento na Horsch que eu digo, cara, que massa tá podendo fazer isso. Que legal. Tem algumas coisas que a gente não lançou ainda, são sonhos a longo prazo, mas se olhar só os benefícios, os benefícios a gente não faz visando só retenção, só manter o colaborador. Não. A gente quer que o nosso colaborador tenha uma qualidade de vida. E isso é importante para a Horsch. Se você ler o propósito da Horsch, ele diz lá que as nossas ações são baseadas em valores cristãos. Cara, isso é forte, isso é sério. Sim. Tanto é que isso a gente deixa muito claro para um colaborador antes dele começar a trabalhar. Porque se isso não fizer sentido, se isso não combinar com a vida dele, cara, não que todos tenham que ser cristãos, não que todos tenham que ir na igreja, jamais. Mas tem que fazer sentido. Tem que entender que isso é uma essência da empresa. Os donos da empresa são cristãos e querem que esses valores sejam seguidos, né? Então, hoje faz sentido aquela ligação total. Hoje eu posso ser eu mesmo e posso ser um veículo através de Deus, através das minhas atitudes, né? Claro, não sou perfeito, não sou santo de forma alguma, mas todos falhamos, né? As minhas atitudes têm que demonstrar isso, né? Então eu digo que hoje faz total sentido. Hoje, se a gente fizer a conta quantas famílias, quantas pessoas podem ser impactadas ou influenciadas através do meu trabalho, são muitas. Se a gente olhar daqui a 10 anos o que a gente tem de oportunidade, cara, isso tudo faz muito sentido. Né?
É muito, muito, muito bacana mesmo. Parabéns, Rodrigo. E isso que você comentou, né, desse impacto de famílias e tudo mais. Quando, há um ano atrás, né, agora essa semana, amanhã, né, Mal? Amanhã estaria, hoje é dia 1º, a gente tá gravando, gente. Amanhã, dia 2, a gente completa um ano de podcast aqui. Parabéns, Obrigado. parabéns. E lá no começo, quando eu criei o projeto, foi pensando justamente nisso também. Quais eram as dores que eu enxergava no mundo corporativo e de que forma que eu poderia solucionar isso. E que se eu conseguisse resolver a vida de uma pessoa, independente do período de tempo que fosse, já tinha valido a pena o propósito, a jornada, né? E agora, recentemente, no mês de setembro, eu consegui, né, organizar um evento aí, minha equipe, pô, fantástica também, para quase 200 pessoas. Então, pensa, se 10% dessas pessoas saíram com bons insights lá para transformarem suas carreiras melhores, o quanto de vidas isso não é impactado, né? Então, acho que é muito importante realmente essa obediência de saber escutar as pessoas mais experientes que nós. Muitas vezes a gente é traído pelo nosso ego, né? Então, saber engolir o ego para que a gente esteja sempre preparado e aberto às novas oportunidades que a vida tem a nos dar aí, né? Show. Sem dúvida, sem dúvida. E nós não fazemos nada sozinho. É o que eu sempre como, falo, né? né? Você perguntou antes, mas o clima, enfim. Cara, eu não faço nada. Né? A gente tem uma equipe, a gente tem um time. Claro que muitas decisões nós temos que tomar, e aí volta para os skills de um CEO, por exemplo, que é ter embasamento para tomar decisão. Mas quem faz a coisa acontecer, quem faz o negócio acontecer são as pessoas. Né? É o cara que está na ponta no campo, é o cara que está batendo chave, é o cara que está soldando o chassi, é o cara que está... Enfim, se alguma dessas engrenagens parar, cara, eu posso ser o melhor CEO do mundo. Não vai fazer sentido e a coisa não vai acontecer. Né? Então, isso faz parte da humildade de um C-level, né? Que foi a pergunta que você falou dos skills. Sim. Cara, a gente não faz nada sozinho. Né? E muitas vezes a gente é questionado ou corre o risco de ser talvez traído pelo nosso ego, mas não, cara, quem faz hoje a Horsch acontecer não é o Rodrigo, não é o Stefano, não é o Tobias, não é a diretoria. A gente pode tomar algumas decisões, dar o direcionamento da coisa, dar o direcionamento, a gente busca tomar todas de forma muito sábia, né? E de forma correta, mas quem faz a coisa acontecer não somos nós. Sim. Tem uma equipe por trás aí. De hoje, quantos colaboradores? Hoje passamos 220. É bastante gente. Mas fica a dica aí, para o ano que vem nós estamos planejando passar dos 380 colaboradores. Show. Então, vaga temos, isso precisamos de gente boa, mas só se candidata e gente boa, né? Mais um QR Code para nós aí, Mal, depois fazendo um favor. Rodrigo, gostaria de te agradecer pela participação aqui. No encerramento, a gente sempre gosta de deixar o microfone aberto para o nosso convidado com alguma ideia, sugestão, pergunta. Esse é o momento que você pode nos questionar de alguma forma aqui também. Eu diria, para fechar aí, é justo isso, né? A tua pergunta foi de skills, mas também de como alguém pode trabalhar na Horsch. Eu diria que, cara, comece pelo básico. Né? Qualquer um, comece pelo básico. Faça bem feito aquilo que está ao teu alcance. Né? Seja fazendo um pouquinho a mais do que está sendo te pedido, assim como também transparência e honestidade. Eu acho que isso foi algo que muito possivelmente me colocou onde eu estou hoje, porque se alguém vem trazer um novo negócio, se alguém vem implantar uma nova empresa, uma multinacional, o mínimo que se espera é transparência e honestidade. E a gente sabe que a imagem do brasileiro não foi a imagem melhor construída lá fora. Né? E esse também foi um dos motivos porque eu fui como família morar um ano lá e a gente tem relação muito próxima. Eles queriam saber na mão de quem eles estavam confiando na área comercial naquele momento para a Horsch. Então eu diria, cara, dá o teu melhor, faz o teu melhor, mas coloque alguns valores no papel e na tua mente que você não vai abrir mão durante a tua carreira. Porque são pouquíssimas coisas que fazem com que a gente tome a decisão de desligar alguém. Mas, sem dúvida, a honestidade está muito claro. Faltou com honestidade, não faz parte. Né? Não está aí, não somos nós que vamos aceitar isso. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Né? E da mesma forma, para C-Level, quem está buscando evoluir, trabalha a inteligência emocional. A inteligência emocional está em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive. Basta analisar o que aconteceu, o que ocorreu, e com experiências acumuladas você vai conseguir desenvolver, vai conseguir evoluir nessa área,
que é o que as empresas têm buscado em diretores, enfim, em pessoas aí com grandes cargos. Sem dúvida, isso vai ser cada vez mais relevante. E acho que a pergunta que fica para você aí, para fechar, o que você tem visto na Horsch lá e o que te chama a atenção lá? O que me chamou a atenção na Horsch, putz, é difícil de falar uma só, cara. Que bom. Mas, assim, primeiramente, mais uma vez, né? Parabéns por toda a operação, porque a gente sabe que construir algo daquela dimensão ali, orientar, tomar essas decisões, igual você comentou, de forma assertiva, é algo muito complexo e ali a gente vê o espelho disso, não só pelo número de máquinas produzidas, né? Mas o que me chamou muita atenção, cara, é o ambiente, tá? A integração entre os times, a arquitetura do prédio, a integração entre os times, um pessoal muito, muito, muito receptivo, muito simpático, todo mundo disposto a contribuir. Quando a gente pedir alguma coisa, todo mundo, putz, se eu não souber, eu sei quem faz. Então, essa cooperação, essa cocriação muito forte e a estrutura tecnológica também. Aquilo ali, para mim, me chamou muita atenção ali, as salas de reuniões, as salas de treinamentos, tudo muito moderno e inovador, porque a gente vê como indústria, né? Já tive a oportunidade de navegar por diversas e confesso que top 5 aí, top 3 talvez. Legal. Obrigado. Então, parabéns. A questão de tecnologia e inovação, a cultura da empresa realmente é algo que está bem nítido, não só nos bens materiais, mas nos bens pessoais. Dá para ver a comunicação do pessoal, um time muito bem alinhado e engajado ali. Então, parabéns. Show de bola aí. Obrigado. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, tá? Parabéns pela trajetória, por todo o teu conhecimento, todas as tuas experiências. E saiba que o Motor e Mentor está de portas abertas com as novas atualizações futuras da Horsch aí. Tenho certeza que ano que vem a gente vai rodar a segunda temporada do Motor e Mentor na Horsch lá, porque aquele barracão que está sendo construído lá, 35 mil metros quadrados, né? Então vamos ter alguma coisa para mostrar lá. Mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui, viu? Sem dúvida, obrigado e as portas estão sempre abertas. Show de bola. Obrigado. Show de bola. Bom, pessoal, então vamos encerrando aqui nosso 33º episódio do Motor e Mentor. Hoje pudemos conhecer aqui um pouquinho da trajetória do Rodrigo, do que ele entende como algo sendo relevante aí para o mercado de trabalho, falando bastante sobre inteligência emocional. Um ponto importante, só um adendo final aqui. Tem uma definição de inteligência emocional que eu acho muito legal, Rodrigo, de um grande player do mercado, que é: inteligência emocional é você ter a atitude certa, na hora certa, na intensidade certa. É uma boa definição, né? Então, entender, fazer essas 3 perguntinhas aí para se você está tendo uma boa inteligência emocional é muito interessante. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham por aqui. Seguimos acelerando. Um grande abraço. Rodrigo, obrigado. Obrigado. Valeu.